Olá, olá, sejam todos bem-vindos, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia, sou sacerdotisa de Umbanda junto ao meu esposo do Templo de Umbanda, Luzes de Aruanda, Zé Pilintra e Cigana Dara. E hoje a nossa live vai ser para falar um pouquinho sobre firmezas na Umbanda. Então eu estou compartilhando esse vídeo, peço que compartilhem esse vídeo, essa live, marque pessoas que para elas seria bom compreender o que são as firmezas na Umbanda, qual o objetivo, né? Por que fazemos firmezas, quais os tipos de firmezas que existem. Compartilhe esse vídeo, porque compartilhar o conhecimento é o que podemos fazer de melhor, sabe? Porque o conhecimento ele liberta, ele é libertador, ele abre caminhos, ele derruba muralhas na nossa vida, nos faz compreender o nosso entorno, compreender aquilo que às vezes vínhamos fazendo apenas por repetição, sem uma compreensão em todos os sentidos da vida. Bom, para quem chegar depois, esse vídeo, quem está assistindo agora e for marcar alguém que não consegue assistir agora, vai ficar salvo na página, então depois é só assistir esse vídeo, tá? Vamos começar então com o nosso tema. Firmezas, né? O que são firmezas? Como que é determinada a função da firmeza? Como que é determinado como ela irá agir na vida daquela pessoa, ou da nossa que estamos fazendo, de quem está fazendo, ou da pessoa para quem está sendo feita a firmeza, tá? Para começarmos a falar sobre firmezas, primeiro temos que compreender, vamos trazer à mente um espaço do templo de Umbanda. Quando adentramos um terreiro de Umbanda, nos deparamos com firmeza quando o terreiro, o templo, ele tem uma área externa, ele tem um quintal, propriamente dito. Temos firmeza desde essa área externa. Quando não tem quintal, muitos templos colocam ali na porta, na entrada, ou seja, do lado de fora do templo, até o congá, onde tem um conjunto de firmezas, onde podemos ver ali a firmeza de forma bem, bem clara. Um conjunto, porque temos firmezas ali para cada orixá que aquela casa cultua, temos firmezas ali para cada entidade que trabalha naquela casa, que vem trazendo o axé, a palavra de Oxalá. E na porta, na entrada, temos firmezas ali, temos a porteira, firmezas de proteção, firmezas que estão ligadas ali à trunqueira daquela casa, firmezas que têm o objetivo de filtrar, de fazer uma primeira limpeza quando a pessoa adentra o espaço sagrado, adentra o templo de Umbanda, tá? Tem casas que têm firmezas de Opaluaê, ali na área da consulência, com o objetivo de cura também, de mais energização, preparando aquela pessoa para adentrar o espaço onde acontece o atendimento feito pelas entidades em si, o atendimento em si, a consulta, todo o trabalho, tá? Mais diretamente com as entidades. Bom, mas o que são firmezas? As firmezas são pontos de força. Reunimos elementos, colocamos elementos na firmeza, e esses elementos é como se concentramos ali um quanto energético, uma energia. Para deixar mais claro, é como se estivéssemos trazendo uma quantidade de energia, tá? Onde terá uma ação, uma atuação em cima daquilo que iremos determinar, em cima de nossa intenção, tá? Então a firmeza é um ponto de força, ela é um ponto, a reunião de elementos. Que elementos? Desde a vela, firmezas que colocamos água, ou firmezas que colocamos o marafo, o fumo, ou as ervas, ou um amaci, né, uma erva macerada, ou colocamos um olho de boi, depende da finalidade. Então, todo e qualquer elemento que você disponibilize, que você coloque ali, direcione, você vai determinar ali uma ação. Você pode colocar, trazer uma força, direcionar essa ação pedindo o auxílio de um orixá, de uma entidade, tá? É uma firmeza que concentra energia dentro daquela determinação, daquela intenção
que você traz, que você tem. Pode ser uma intenção de abertura de caminhos, uma intenção de melhora na saúde, uma intenção financeira, pode ser um pedido para alguém, tá? Então, o que irá determinar a ação dessa firmeza é a intenção, é o motivo pelo qual ela está sendo realizada, tá? Então, ela é também um portal. Ela é um portal. Ali eu me comunico com o sagrado, ali eu envio a minha intenção, né? Eu reúno aqueles elementos, envio a minha intenção, faço a minha prece, converso com o orixá, converso com a entidade. Posso fazer as duas coisas, posso colocar ali a vela, posso colocar os elementos, pedir, por exemplo, a Oxalá e citar também uma entidade, posso pedir para que Oxalá dê forças à entidade específica que eu estou ali, que eu tenho uma afinidade, para que possa me auxiliar no meu pedido, para que possa me auxiliar junto àquilo que eu preciso realizar, tá? Então não há essa separação de que se eu fizer uma firmeza falando com uma entidade, eu não posso citar, eu não posso colocar na minha prece um orixá. Claro que pode, claro que pode. Os orixás dão sustentação a todo o trabalho que é realizado dentro de um templo, dentro de um terreiro. Então temos que é um ponto de força, é um portal, onde as energias são captadas, onde as energias, a nossa intenção é captada. E é como se isso vibrasse, desse força para que essa intenção vibre, tá? No campo etéreo, no universo, como queiram colocar, e fique ali agindo, tá? De acordo com o merecimento, é claro, de acordo com a permissão de Pai Olorum, de acordo com o divino, com o sagrado, para que isso se concretize na nossa vida. Se não hoje, se não de uma forma rápida, mas no tempo devido, porque aí o tempo só quem sabe é Deus, Olorum, né? Os orixás e as entidades que são porta-vozes do sagrado, né, da luz, que vem nos orientar. E por vezes eles, né, podem nos falar, nos falam sobre algo que está ao nosso alcance naquele momento, ou não, sobre a necessidade de trabalharmos mais em algumas situações. Então, as firmezas são pontos de força. Então, quando eu reúno um elemento, quando eu realizo uma firmeza, eu estou reunindo elementos para fortalecer ali, dando energia. Vamos colocar assim, eu estou colocando ali elementos para que possam utilizar dessa energia em meu benefício, ou em benefício daquele que eu estou solicitando, daquele que eu estou pedindo. Por exemplo, uma firmeza de proteção. Então eu coloco ali uma firmeza de proteção na força de Ogum, por exemplo. Então eu vou colocar ali a minha vela de Ogum. Se eu dou vermelho, eu vou colocar vermelho. Se eu sinto no azul escuro, eu vou colocar azul escuro. Eu vou colocar a espada de São Jorge, tá? Que é um elemento, que é uma planta que vibra na força de Ogum, que traz a proteção, né? Vou colocar ali e posso colocar também outros elementos. Eu posso colocar ali também outros elementos, tá? E eu vou falar bem simples assim, que é para entender que uma firmeza ela não tem que ser rebuscada. Ela pode ser só com a vela, ela pode ser muito simples, não precisa colocar uma variedade de elementos. Então vamos aqui colocar apenas a vela e a espada de São Jorge, tá? E ali eu vou pedir a Pai Ogum para que me guarde e me proteja contra as maldades, contra as más intenções, contra as intenções veladas direcionadas em minha direção, contra as ciladas, né, que eu possa encontrar em meu caminho. Se eu tiver que tomar uma decisão, eu vou pedir-lhe uma proteção para que a minha decisão seja pela estrada correta, seja pelo caminho correto. Estou falando isso quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente, por mais que a gente esteja olhando e fala, não, é o caminho certo, a gente pede proteção na nossa caminhada, né? Então, para que Pai Ogum afaste todo e qualquer mal que queira, que esteja tentando impedir o meu progresso, tentando impedir com que eu dê um passo à frente na minha vida, tá?
tá? Eu estou colocando ali força, estou colocando ali elementos, energia, um quanto energético, para que Pai Ogum, para que as entidades, tá? Possam atuar, possam me guardar, possam me proteger, tá bom? Então, quando realizamos uma firmeza, colocamos ali força, energia, para que isso possa nosso objetivo possa se realizar, possa se concretizar. Podemos separar as firmezas em 3, mas elas não são bem separadas. Na hora que realizamos as firmezas, quando eu terminar de explicar, vocês vão ver isso. Elas ficam meio que misturadas, não há bem uma separação, tá? Mas podemos vê-las de formas separadas. Podemos ver a firmeza apenas de devoção, né? O que seria a firmeza de devoção? A firmeza onde colocamos a nossa vela, o nosso copo de água ou o elemento que é aquela entidade ou aquele orixá que corresponde àquela vibração da entidade ou orixá, só para louvar, agradecer. Então podemos colocar esses elementos ali e agradecer a toda a proteção que já recebemos, agradecer a todos os caminhos abertos que recebemos, agradecer a saúde, agradecer a nossa família, a todas as vitórias, agradecer a vida, tá? Então é uma firmeza de devoção. Uma firmeza magística. Tem um mosquitinho, foi só começar a gravação, aí ela resolveu perturbar. Uma firmeza magística, tá? É uma firmeza que eu coloco ali os elementos, eu reúno ali os elementos de acordo com a minha intenção, né? E vou manipular esses elementos para obter um benefício para mim ou para aquele que eu estou magiando. Então eu reúno ali elementos com o objetivo de manipular mesmo essas energias para obter aquilo que eu quero, tá? E eu posso pensar na firmeza, que é o mais comum mesmo, magístico-religiosa, que é o quê? A junção dos dois. Normalmente, quando a gente realiza uma firmeza, por exemplo, para a Mãe Oxum, ou podemos pensar nas entidades, podemos pensar numa firmeza para os ciganos, por exemplo. Eu vou lá, faço uma firmeza, coloco os elementos, então eu quero cuidar do meu amor próprio, né? Vamos colocar assim. Quero cuidar do meu amor próprio. Eu coloco ali uma vela, eu posso colocar a vela voltada para minha cigana, para o meu cigano, ou eu coloco uma vela na cor daquilo que eu desejo. Só um segundo, gente, que eu acho que estão chamando. Pronto, já vão atender. Ou eu coloco ali uma vela de acordo com o meu objetivo. Se o meu objetivo é amor próprio, a vela que eu irei usar é uma vela rosa, né? Porque a gente vai falar de amor, vamos falar ali de sentimento, tá? Ou se você quiser colocar a vela da cor da sua cigana, do seu cigano, você vai colocar ali, se você já sabe. Aí eu posso colocar a maçã. Eu coloco a maçã nessa firmeza porque ela no arquétipo, ela no imaginário da sociedade, do mundo, dos homens, ela já traz o sentido ali de amor, a gente fala de sentimento. A maçã, ela tem uma quantidade de água, ela tem esse elemento presente na sua composição numa quantidade expressiva. E como a água é o elemento das emoções, é o elemento que trabalha ali as emoções, então para a gente poder trabalhar o amor próprio, ela é excelente para trabalhar a energia do amor, dos sentimentos, tá? É um excelente elemento. Então colocamos ali a maçã, podemos colocar cravos, podemos colocar louro, podemos tomar um banho de ervas antes, tá? Para já vibrarmos também de acordo com aquela intenção que queremos. Podemos usar ervas na força de Oxum. Tem uma erva que eu gosto muito para trabalhar sentimentos, porque quando eu trabalho com ela traz essa coisa do vou limpar aquilo que impede com que você sinta o amor por si mesma, que você se deixe ir aquilo que dói, que é o oriri de Oxum, tá? O oriri de Oxum, que ele já tem até o formato de um coraçãozinho mesmo, as suas folhas,
tá? Eu posso tomar um banho com oriri, ou eu posso ali estar macerando o oriri enquanto eu faço o meu pedido a cigano, ou cigano, ou a Oxum, se eu estiver fazendo diretamente para Oxum, tá bom? Então eu vou estar ali colocando um quanto energético, eu vou estar ali, né, colocando, e vou estar, se for uma magia, eu vou estar ali trabalhando, pedindo. E aí, onde que entra essa fusão do magístico religioso? Normalmente, quando a gente vai fazer um pedido, vai fazer um trabalho, a gente também louva. Agradecemos aquilo que já temos, né? Então, louvamos, cantamos ponto, porque o ponto é uma oração. O ponto na Umbanda, né? O ponto de Umbanda são orações. São orações. Eu posso orar propriamente dito, como tradicionalmente conhecemos, né, que é a fala, que é o falado, e eu canto. Então, quando eu canto para minha cigana, quando eu canto para o meu cigano, quando eu canto para Exu, quando eu canto para Orixá, eu estou orando, né? Quando eu canto e canto com sentimento, quando eu canto com intenção de acessar essa força, eu estou em oração. Então, se eu estou ali, eu vou cantar pontos. Canto pontos ali pedindo o axé, pedindo a força. Eu tô aqui com a mão assim, né, macerando o oriri. Então eu canto pontos de axé, canto pontos de agradecimento, pontos pedindo força, pedindo amor, né, que o amor se instaure em mim, que eu aprenda a me amar, né? Eu posso colocar essa maçã de forma que depois eu possa consumi-la, né? E aí tem toda uma questão de saber o que se está fazendo para se fazer da forma correta, né? Se eu direcionar ali uma limpeza, se eu direcionar para aquela maçã uma limpeza do meu corpo, das minhas emoções, eu não vou consumir, né? Eu estou direcionando para ela aquilo que eu quero que saia. Mas se eu estiver pedindo para trazer para mim esse amor, trazer para mim esse sentimento, trazer esse cuidado, aí eu posso estar consumindo ela. Então tudo é uma questão de saber o que se está fazendo, ter em mente o que se deseja, o que se quer. E aí eu tenho então uma firmeza magístico-religiosa nesse momento, tá? Então normalmente a gente acaba realizando as duas coisas, eu louvo e eu faço o meu pedido, né, ali o que eu desejo, tá? E a determinação, como eu comecei falando lá no início, né, e já dá para ter uma noção que o que determina a ação da minha firmeza é a minha intenção, tá? E não existe elementos certos ou errados, existe vibração energética. Então, por exemplo, se eu pego uma erva, existem ervas de descarrego, né? Conhecemos como ervas quentes, e existem ervas para trazer energia, né? Para elevar a vibração, por exemplo, alecrim. Né? Um alecrim ele é um reparador do campo energético, ele é um restaurador, ele eleva a nossa vibração, nos conecta com o alto, com a luz, e existem as ervas que descarregam energias pesadas. Né? Se analisarmos essas funções, a erva que descarrega energia, que ela retira aquela energia mais densa do meu corpo, ela abre espaço, ela abre caminho para que eu eleve o meu campo energético, para que eu me relacione com a luz, com o alto, para que eu me conecte com o bem, tá? Se eu estiver ali tomando um banho, pedindo, com uma erva de descarrego, pedindo para que seja retirada todas as energias densas e que se eleve a minha vibração, crie um campo protetor, isso será feito, mas ela vibra mais forte, ela vibra mais intenso no descarrego, na limpeza, tá? Então tem frequências energéticas. Então a frequência energética de cada elemento determina como ele age mais forte, né, ou um pouco menos intenso em cada situação. Se eu acrescento a essa erva de descarrego ervas de elevação, ervas de restauração do meu campo energético, ervas voltadas para a conexão espiritual, que trazem, por exemplo, a energia do sol, né? Ervas que têm o elemento, traz o fogo como elemento, eu já estou ali, eu auxilio a ação dela para aquilo que eu quero. Se eu trouxer ervas, por exemplo, que
que vibram e trabalham, né? Traz essa energia do amor próprio. Então eu vou tomar um banho ali, ou eu vou macerar a erva de descarrego, coloco um alecrim, coloco uma erva ligada a Oxum, pode ser o Praporiri, que eu já havia falado, posso colocar uma rosa, tá? Posso colocar uma rosa branca, uma rosa cor-de-rosa, e por aí vai. Amarela, tudo depende do meu objetivo. Posso botar outras flores, não somente as rosas, tá? Então ali eu já vou trabalhando tudo. Cada uma vai vibrar, vão trabalhar juntas, porém cada uma age de forma mais intensa em um campo, porque é uma questão de frequência energética, tá? Frequência, ela vibra num patamar, né? E nós também, nosso corpo, temos os chakras, né? Então vibra, tem frequências energéticas. O nosso pensamento tem uma frequência energética. Lógico que está tudo ligado, mas a nossa fala, nossa ação, tudo, em tudo há energia. E tudo é uma frequência energética que encontra uma correspondência, tá? Enquanto tem afinidade do outro lado com os elementos. Então eles vêm agindo naquilo que eles se afinizam, vibra na mesma frequência. Vamos colocar como se fosse na mesma altura, no mesmo nível, tá bom? Então é assim que funciona. Então quando eu entro num templo de Umbanda, num terreiro, eu encontro firmezas na porta, eu encontro firmezas no decorrer do espaço, eu encontro e o Congá, que é um conjunto ali, né, reúne firmezas na força de cada orixá ali cultuado, na força das entidades que trabalham nessa casa. Todas essas firmezas têm um objetivo de guardar os trabalhos, impedir a entrada de espíritos contrários à luz, contrários ao bem, né? Quando adentram com a permissão daqueles que guardam a casa, para serem auxiliados, para ser trabalhado, ou para o consulente ser auxiliado, né? Porque uma casa, quando os dirigentes em terra, quando os sacerdotes em terra, os encarnados, né? Eles estão na luz, eles trabalham na luz, eles trabalham no bem. A firmeza dessa casa, né? Ela é como se fossem chaves. Então, aqui embaixo, quando a gente age na luz, é como se a gente encaixasse as chaves energéticas com o trabalho que é feito de lá para cá também. Então, essa casa tem uma proteção, tem em torno de si, em torno dos médiuns dessa casa, em torno dos sacerdotes dessa casa, em torno da consulência dessa casa, que quando é uma consulência fixa, ela passa a ser uma integrante dessa casa mesmo, como consulência, tá? E há uma proteção que é feita de fato contra a tentativa de espíritos mal intencionados, espíritos que são inimigos da luz mesmo. Isso existe, é um fato. Quando os dirigentes aqui, os encarnados, os sacerdotes, eles estão indo no caminho contrário à luz, contrário ao bem, eu vou pedir para que deem um coraçãozinho, por favor. Coraçãozinho subindo na tela. Quando os dirigentes estão indo na contramão, né, do bem, do objetivo da Umbanda, que é prestar a caridade, que é o auxílio ao próximo, né, que é estar ali a serviço da luz, a serviço de Oxalá, a serviço de Olorum, dos sagrados orixás, enfraquece, porque vem enquanto energético, vem todo um trabalho feito de lá para cá, mas aqui estamos vibrando em outro sentido. Então, a casa começa a vibrar em outro sentido. Aí sim, adentra-se esse espaço espíritos mal intencionados. É como se eles tomassem de assalto esses espaços, tá? Mas isso ocorre porque é como se a própria pessoa, representante encarnada desse templo, que nenhum templo se abre com intenções contrárias à luz. Um templo, tá, de Umbanda, ele não vem de lá para cá, essa missão não vem para cá com intenções contrárias. Ele vem sempre com intenções de quê? Trabalhar na luz e no bem, auxiliando, prestando a caridade.
Quando há essa distorção, essa escolha por outros caminhos por parte daqueles que representam a casa na Terra, né, é como se ele pegasse a sua chave energética ou a sua parte desse quebra-cabeça e voltasse para o outro lado, encaixando com aqueles que têm outras intenções, ou seja, com espíritos mal intencionados, com espíritos inimigos da luz, tá? Assim, eu dei esse exemplo todo para entender também como é na nossa vida em relação a firmezas, porque está tudo ligado. Estamos falando de firmeza, de proteção. Pedi para que vocês trouxessem à mente as firmezas dentro de um templo, tá bom? E tô explicando para vocês como que elas agem, qual o objetivo, que é proteger, que é guardar o trabalho, guardar as pessoas que ali estão presentes, que fazem parte dessa casa, desse templo de luz, tá? Então, quando estamos em casa e realizamos firmezas, por exemplo, para amor próprio, para bons sentimentos, para bons pensamentos, boas atitudes, não adianta se eu faço a minha firmeza e ajo de forma contrária. Se eu ajo de forma contrária, pensa comigo. Eu estou manipulando energias, eu estou ali reunindo elementos, trazendo um campo energético para poder pedir restabelecimento da minha saúde. Vamos falar de saúde. Aí eu faço a firmeza, coloco ali, vamos fazer uma bem simples novamente, vamos pensar numa simples. Coloco ali a água porque ela é purificadora, porque ela trabalha o emocional. E problemas de saúde é certeiro, ou ele tem a sua origem, a sua raiz em outras vidas, ou seja, ele vem de lá para cá, né? Aí se expressa no corpo físico em forma de alguma doença, ou a pessoa age, tem atitudes aqui que levam a se instaurar uma doença que, se ela não mudar as atitudes, a vibração, é como se a raiz alcançasse o etéreo e se instaurasse no corpo espiritual dela, tá? E aí fica mais difícil o processo de cura. Tá? Então, assim, acaba que a origem fica, né, acaba de lá para cá, no corpo emocional, no corpo espiritual, e a pessoa tem um trabalho maior para poder estar se curando. Então, a pessoa coloca um copo de água, porque a água é purificadora, porque a água nos remete à saúde, né? Por ser cristalina, por ser translúcida, nos remete à vida. Por ali está o princípio da vida, tá? Vida é saúde. Não tem como. Se eu falo de vida, eu falo de coisas saudáveis, eu falo de uma pessoa saudável, eu falo de saúde, tá? E não tô falando só do corpo físico, não. Aqui nesse caso, tô falando principalmente saúde emocional, eu falo do corpo espiritual, eu falo do ser em si, tá? Pego erva, então pego ervas voltadas para saúde. Eu posso pegar, por exemplo... aí depende do que a pessoa está sentindo, mas vamos dizer aqui que a pessoa precisa de uma saúde emocional, que ela precisa se levantar, ela precisa sentir prazer em estar aqui, ela precisa sentir amor próprio mesmo, uma questão de saúde, porque a pessoa adoece, ela precisa do encanto para viver, tá? E aí ela vai pegar então ervas, o alecrim, ela vai pegar erva doce, ela vai escolher uma erva que ela vai colocar ali. E ela vai pegar a vela, tá? Bem simples. Erva, vela e água, tá? E aí ela vai macerar aquilo rezando, cantando, louvando, pedindo a Oxalá, a Iemanjá, a Obaluayê, né, que abra as passagens da cura, para que com suas palhas nos cure. E aí a pessoa vai ali realizar a sua oração, a sua ação de manipulação das energias, macerando aquelas ervas, para tomar um banho, para poder que essa energia ficar ali. Ao macerar, essa energia já está em contato, tá? Não começa só com o banho. Quando você pensa em fazer uma firmeza, quando você se direciona para reunir os elementos, você já começa um processo, você já começa a elevar o seu pensamento, a sua vibração para aquela força, para aquela entidade ou orixá que você já está planejando fazer a sua firmeza, tá? E aí, ao macerar as ervas, já começa esse processo. Bom, e aí a pessoa faz isso, toma o seu banho e começa o seu dia normal da vida de trabalho,
Mas aí no decorrer do dia as situações vão acontecendo, ela é tomada pelos compromissos da vida, durante a semana que seja, e simplesmente ela tem atitudes totalmente contrárias àquilo que ela quer. Ela continua vibrando contrário aos princípios do bem e da luz, a ética, tá? Então, se ela vibra ao contrário, não há firmeza que auxilie ela. A mesma coisa na nossa casa. Firmezas de proteção para a nossa casa. Se eu faço firmezas de proteção para minha casa, eu coloco lá uma vela, vamos pensar então nos guardiões, Exu e Pombogira, Exu Mirim, Pombogira Mirim. Né? Não apenas eles, mas vamos trabalhar com eles. Né? Vou lá, firmo a minha vela, reúno os elementos que ele me mostrou, que ele usa, ou aqueles que eu conheço, que eu quero colocar. Vou lá e faço uma firmeza para minha casa, faço o meu padê pedindo proteção. Né? E eu estou manipulando energias, eu estou entregando ali um quanto energético, essa proteção ela vai ser realizada. Porém, acabo de firmar, no meu dia a dia eu volto para aquela vida, ou para aquelas atitudes onde eu não trago, não pratico princípios na luz, da luz. Né? Não sou ético, na primeira oportunidade eu passo a rasteira, farinha pouca meu pirão primeiro, sempre a qualquer custo. Claro, a gente não é capacho, a gente não veio aqui para ser bobo, nem palhaço de ninguém, né? Mas sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, o que traz equilíbrio e o que gera desequilíbrio, o que me faz bem e o que me faz mal. Então, a cada momento que eu decido continuar com as atitudes que até agora não me trouxe nada de bom, eu estou escolhendo pelo caminho do desequilíbrio, da não proteção, porque não há firmeza que vai impedir com que aproveitadores, espíritos mal intencionados, formas, pensamentos, energias contrárias se tome posse do seu campo áurico ali, fique ali te sufocando, se aproveitando, te instigando a continuar agindo no caminho que te gera dor e desequilíbrio, se eu abro as portas. Se eu abro as portas, então eu faço uma firmeza, escancaro as portas para que toda essa energia contrária, o que eu pedi ali de proteção e caminho aberto e na luz, haja. Não há esquerda, não há Exu, não há Pombogira nem Exu Mirim que vá fazer essa proteção. Sabe por quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eles respeitam nosso livre-arbítrio, porque se não respeitarem nosso livre-arbítrio, não é de luz. Não é de luz. Então tem que rever. Então eu teria que rever todo o meu conceito do que é luz. Então assim, se eu peço proteção, se eu peço caminho no bem, se eu peço que guarde a minha casa, eu não posso abrir as portas da minha casa e escancarar para que qualquer um entre. Eu tenho que ter atitudes condizentes com aquilo que eu estou pedindo, com aquilo que eu estou intencionando naquele momento de manipulação energética, que eu estou colocando ali, reunindo um quanto energético e pedindo a uma entidade, a um orixá, para que me auxilie. Pai Ogum, abra os meus caminhos, que a sua espada corte todo o mal, que o seu escudo vá à minha frente me protegendo contra olho gordo, contra a inveja, contra a maldade, contra a maledicência. Sim, mas aí eu vou para o meu trabalho, eu vou me reunir com a minha família, sento pau em todo mundo que eu posso, até não querer mais. Pai Ogum é Pai Ogum, ele poderia fazer? Pode, claro que pode, né? Ele é orixá, eu sou uma Hélice encarnada, cheia de defeitos. Mas, e o livre-arbítrio? Não seria justo, né? E o livre-arbítrio, onde fica? E o fato de eu ter que trabalhar por mim? E a mudança? E a evolução? Então, assim, a firmeza, não adianta eu fazer 1000 firmezas, abrir 1000 portais, né, reunir elementos, criar 1000 pontos de força, se eu não estou atuando na direção do que eu quero. Eu tenho que entregar energia, um quanto energético, sim, mas eu tenho que fazer a manutenção desse quanto energético que eu reuni, sim. Então, se eu faço firmeza para amor próprio, eu tenho que firmei,
vou me cuidar desde o meu interior. Se eu preciso caçar um terapeuta, se eu preciso caçar um psicólogo, eu vou. Se eu preciso mudar os meus pensamentos, começar a tomar conta dos meus pensamentos pessimistas, eu vou fazer isso. Se eu preciso cortar o meu círculo de amizades porque são tóxicos, me fazem mal, eu vou fazer isso, porque eu estou ali firmando para que as coisas se resolvam dentro de mim. Para que eu me cuide, para que eu me ame. Então eu vou me cuidar dentro e fora. Eu vou me maquiar, eu vou me embelezar. Não necessariamente maquiar, né? Cada um, nem todo mundo gosta, mas assim, eu vou me cuidar naquilo que me dá prazer. Que eu me olhe e fale, eu estou bem. Eu estou cuidando de mim. Eu estou me amando. E é uma construção. Não é mágica da Disney, né? Magia é diferente de mágica. Então, assim, a mágica a gente vê acontecendo nos filmes. A magia é manipulação energética. A magia é a manipulação e a manutenção dessa manipulação. Se eu não faço a manutenção, que é as minhas atitudes, essa energia que eu joguei para o universo, ela não tem condições de me alcançar. Não me alcança. Você pode fazer quantas magias forem. Eu sou cartomante, faço os atendimentos e por vezes chegam pessoas a mim me procurando. Deixa eu tomar uma água. Por vezes chegam pessoas me procurando pedindo para que possa ser feito um atendimento e se também pode ser feito que a pessoa já vem pedindo atendimento, a consulta, mas também já vem como se ela, tipo assim, já sei o que está acontecendo, já sei até como você vai resolver, né? É como se dissessem isso. E também se tem como fazer algum trabalho para que elas possam ficar bem, para que elas possam se sentir bem. Aí quando a pessoa vem falando isso, eu já pergunto, falo assim, tá, mas como assim fazer um trabalho? Me explica, porque se a pessoa já vem com a solução, né, alguma coisa tem. Aí a pessoa começa a falar, porque eu não me sinto bem, porque eu tenho... Aí fala sobre tristeza, sobre vida conturbada, sobre a vida que não anda, caminhos que não se abrem, toda porta se fecha. Nitidamente, a pessoa precisa já de auxílio, um acompanhamento terapêutico, ela precisa buscar sim um psicólogo, ela precisa buscar sim um tratamento aqui com uma pessoa especializada, né? Isso já aconteceu algumas vezes, de vir pessoas que já é caso, né? Na verdade, eu acho que desde o início, quando a gente identifica em nós mesmos, é caso, não vamos esperar ficar gritante, mas esses casos já era assim de um acompanhamento. Ou com um psicólogo, um caso específico era bem de psicólogo já, se não um psiquiatra, mas os outros, pelo menos que a pessoa começasse um tratamento de verdade, não buscar coisas imediatas, mas um tratamento holístico, uma terapia, mas que buscasse. Enfim. E aí, pergunta-se, você faz acompanhamento com psicólogo, com terapeuta? Você já buscou? E a pessoa, não, eu sei que eu preciso, mas eu não fui. Eu fui em tal mãe ou em tal pai de santo que fez um trabalho, mas não resolveu. Eu fui não sei aonde, joguei, mas não resolveu. E aí tá acontecendo, aí repete tudo de novo. E aí você já entendeu o quê? O que fica claro? Fica claro que a pessoa quer resolver por mágica. A pessoa não se sente bem. A pessoa começa a falar de si, você vê que a vida está toda conturbada, que ela precisa mudar também coisas dentro dela, a maneira como ela enxerga a vida, a maneira como ela lida com as situações, como ela trata as pessoas. Precisa mudar muita coisa, mas ela insiste que ela tem que resolver terceirizando uma situação. Então ela prefere pagar alguém, continuar investindo dinheiro em pagar pessoas para que possam realizar trabalhos, não que não seja válido, tá? Não sejam válidos, mas não adianta, você pode pagar quanto você quiser. Se você não mudar o que tiver que mudar, não vai funcionar. Você vai sentir um alívio de 2, 3 dias, 7 dias e volta tudo de novo. Por quê? Porque você vibra de dentro para fora. Os trabalhos, eles vão fazer a limpeza, vai tirar aquela atmosfera
sufocante, você vai sentir que funcionou. Daqui a pouco, como você vibra o tempo todo essas energias, porque você alimenta elas, isso volta a te sufocar e tudo volta a desandar no seu entorno e você acha que não funcionou, né? Então, assim, de fato não funcionou. A pessoa fez. Ah, a pessoa é horrível. Não funcionou porque você não mudou, porque você quer mágica e é magia. São trabalhos de manipulação energética, tá? Então, entendam. Firmezas são ponto de forças, tá? E quando fazemos manipulação energética, tá? Para quem chegou agora, falei lá no início, esses trabalhos também reúne-se ali elementos, manipula-se, tá? Para benefício da pessoa, tá? Benefício próprio de quem você está fazendo. Então, assim, trabalhos são as firmezas são pontos de força, tá? Onde eu ali reúno elementos quanto energético e determina a sua ação, direciona a uma entidade ou um orixá, tá? Pedindo ali ou louvando, pode ser só de devoção, de agradecimento por uma benéfice, tá? Por algo que eu pedi, às vezes só em pensamento, só em oração, que eu só elevei meus pensamentos e falei, meu pai, me ajuda, minha mãe, me ajuda, né? E alcancei essa dádiva. E aí eu vou lá e faço uma firmeza, coloco ali frutas, coloco ali alguns elementos em gratidão, aquela bênção recebida, tá? São portais que, como se captassem a minha intenção, a energia que eu estou doando ali, porque eu dou da minha energia, e propagasse isso pelo universo. Então, sempre que vocês realizarem uma firmeza, tá? Firma o pensamento, seja colocando ali a força, trazendo a força das entidades que você está pedindo, do orixá, firma o pensamento, mas lembre-se, principalmente para quem, outra coisa que acontece muito, que eu recebo muito, são pessoas, salve irmã, salve, bom dia, são pessoas com intenções de fazer mal ao outro, tá? Gente, a força do pensamento, ela é a maior magia que se pode fazer, a maior firmeza que se pode fazer. Então, se eu direciono meu pensamento pedindo bênção, pedindo luz, pedindo bem, isso fica registrado no campo etéreo. Isso vai com o meu código, vou falar código genético espiritual, tá? Temos um DNA espiritual, é a minha energia que fica ali imantando, que direciona aquele pedido, que vai, tá? Então vamos falar na tela da vida, fica registrado que eu pedi equilíbrio, a Pai Xangô, que eu pedi amor próprio, a Mãe Oxum, que eu pedi uma entidade para abrir meus caminhos, porque eu estou lutando numa direção e eu não estou conseguindo resultados positivos. Então, fica registrado com a minha energia que eu, Kátia, pedi. Agora, se eu peço coisas ruins para as pessoas, ora, eu continuo sendo um ser espiritual, eu continuo sendo um espírito, estou apenas ocupando esse corpo de carne. Eu continuo tendo uma genética espiritual, um DNA espiritual. Então, a minha energia fica registrado que eu pedi coisas ruins, que eu pedi ruína de pessoas, que eu pedi coisas que eu não pediria para minha vida, eu pedi para outra pessoa, tá? Então vai ficar registrado e vai retornar. Assim como se eu mando para o universo, se eu faço uma firmeza, reúno elementos e envio para a tela da vida, vamos colocar assim, a minha intenção de obter que retorne para mim aquilo que eu desejo de bom, né? Realização, saúde, concretizações, financeiro mesmo, porque o dinheiro não tem nada de errado nele, tá? A maneira como se usa aqui ou ali é que está errada, mas o dinheiro em si não tem nada de errado nele. Então, se eu peço dinheiro e volta e eu estou esperando um retorno, por que as pessoas que direcionam o pensamento, firmam o pensamento para desejar o mal para os outros, acham que aquilo não vai retornar para ele? Esses dias mais recentes agora, uma moça, eu soltei uma caixinha aqui e a moça veio me perguntar, olha, eu botei o nome do meu irmão
num trabalho negativo, em alguma plataforma, em algum outro canal aí, gente, que não vem o caso o nome. Pode retornar para mim? A preocupação da pessoa seria retornar para ela. Falou assim, estou arrependida, mas eu quero saber se vai retornar. Falei para ela, olha, tudo que lançamos retorna. Ela botou o nome do irmão numa firmeza negativa, né? A pessoa que fez a firmeza manda também o seu DNA, e as pessoas que mandaram, que pagaram para esse mal, também está ali registrado quem é que enviou o nome dessa pessoa para lá. Senão não seria justo, não é? No acerto de contas, na justiça divina com Pai Xangô, né, e Pai Ogum depois aplicando essa determinação, não seria justo, né? A pessoa que manda, que deseja fazer o mal, não está também ali sendo responsabilizada. Então, se eu faço bem, desejo bem, espero retorno, por que quando eu desejo mal, eu acho que não vai retornar? Vai retornar. Vai retornar, entendeu? E se quando eu peço bem, retorna, né, em uma quantidade expressiva na minha vida, luz, por que quando eu peço mal eu acho que não vai retornar em quantidade expressiva? Vai muito mais. Você vai sentir muito mais na hora que chegar na sua vida, né? Então, assim, quando falamos de firmeza, falamos de reunir elementos, falamos de um ponto de força que, vou falar criamos porque reunimos ali aqueles elementos, tá? Onde naquele portal é captada a nossa intenção e é como se propagasse na tela da vida, e aquilo fica, tá? E aquilo fica, por mais que se conclua, por mais que se realize, tá? A nossa intenção na luz, no bem, né? Estou falando de luz e de bem, aquilo fica registrado, que um dia eu pedi, por exemplo, equilíbrio. Eu fiz uma magia, eu manipulei energias, eu reuni elementos pedindo a Pai Xangô, pedindo a Mãe Iemanjá, pedindo a alguma entidade para me ajudar em questões de equilíbrio, de calma, de discernimento, ou financeira, abrir meus caminhos, realizações. Então, assim, as firmezas, elas são eu vou colocar aqui como recursos, tá? Que podemos recorrer, né, no nosso dia a dia. Como eu estava dizendo, não há elementos que pode ou não pode. Então, assim, se eu quero uma firmeza para a saúde, eu vou ali buscar elementos voltados para a saúde, ou para aquilo que eu quero, né? Se estou falando de quê? Estou falando de saúde emocional? Estou falando de alguma questão física no corpo de carne mesmo? Lembrando, médico sempre em primeiro lugar. Primeiro a gente vai e faz a consulta com o médico. O corpo de carne precisa de tratamento aqui, tá na carne, porque não podemos ficar esperando só que venha do espiritual. Vivemos um outro tempo, né? Já houve momentos na história da Umbanda, e no kardecismo também aconteceu muito isso, que a pessoa chegava com uma doença física, e acredito que ainda ocorre em muitos lugares, claro que ocorre, a gente ainda ouve falar sobre isso, mas chegava com uma doença física e havia ali a cura no campo físico. Mas lembre-se, envolve merecimento, o merecimento está atrelado à vibração da própria pessoa que está ali sendo beneficiada. Às vezes a pessoa trazia aquela doença de outra vida, e em médico não era resolvido, porque não estava no tempo, ela tinha um tempo para ficar com aquilo. Quando ela foi buscar um templo de Umbanda, um terreiro, chegou o momento dela ser curada, dela poder viver sem a presença daquela doença. E também envolve um outro momento da Umbanda, em que as curas precisavam ser realizadas. A fé da pessoa, os feitos no terreiro tinham que ser mesmo ali, para ser vistos a olho nu, para ser propagado, para ser divulgado mesmo, né? Hoje vivemos um outro tempo, né? Não precisamos mais que as entidades fiquem provando para a gente que elas existem, que fiquem provando para a gente, querendo que elas nos convençam de que a Umbanda é um caminho de luz para a nossa vida. Escolhemos antes de vir para cá. Fala o nosso coração. Hoje o conhecimento está aí.
só não estuda, não abre o entendimento, não expande a compreensão sobre os elementos, sobre firmeza, sobre orixás, arquétipos de Umbanda, sobre os arquétipos das entidades, aquele que não quer, aquele que escolhe por permanecer dentro da sua casinha, dentro da sua casca, tá? Porque o conhecimento está aí. Todo e qualquer tipo de conhecimento? Não, mas eu acho que cada um sabe dos seus princípios e tem um filtro interno. Opa, isso aqui fala comigo, isso aqui não fala comigo, tá? Então, assim, médico em primeiro lugar, e aí também buscamos o auxílio, claro, através da nossa fé, naquilo que acreditamos, tá? Então, banhos, atendimento com entidades, onde vai ser feito um trabalho ou não, firmezas que eu mesma posso fazer, se eu entendo, se eu sei que eu estou fazendo, em benefício próprio, pedindo restabelecimento da minha saúde, tá? Tudo isso é válido, contanto que a gente tenha bom senso, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha entendimento do que a gente está fazendo, tá bom? Bom, então hoje a nossa conversa foi sobre as firmezas, tá? Para quem não viu desde o início, depois eu vou salvar, é só assistir o vídeo. Falei sobre firmezas, o que são firmezas, o objetivo da firmeza. Falei um pouco sobre as firmezas dentro de um terreiro, tá bom? Começando da porta. Falamos um pouquinho de cada coisa aqui, foi até além do que eu havia planejado, tá? Espero que tenham gostado, tá bom? Compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam aí estar adentrando na Umbanda, querendo compreender, ou pessoas que já estão na Umbanda também. É sempre bom a gente expandir a nossa compreensão sobre as coisas. Deem um gostei aqui, o coraçãozinho, tá bom? E até o próximo vídeo.